está entrando no ar mais um Feminíssima Talks. Comigo, Pedro Toigo Monteiro, tanatopraxista e designer de calçados, bolsas, objetos de decoração, doutora Soninha Machado, especialista em estética, e Lívia Fai, psicóloga. E eu sou Carmen Achuti e estou aqui para apresentar hoje o Feminíssima Talks. E o nosso assunto hoje é aquele assim, ó, bem sensível, bem delicado, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram alguma vez alguém perguntando ou até afirmando: não, tu entendeu errado. Será que tu entendeu errado? Gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina, não é? E às vezes a gente passa por diversas situações dessas durante o nosso dia e nem percebe, não se dá conta do que tem por trás disso aí, não é? Vamos falar um pouquinho do nosso amado, querido passivo-agressivo. Vamos. Como temos passivos agressivos por aí, não é? Quantas vezes a gente ouve alguém nos dizer alguma verdade de uma forma cruel, mas de uma forma tranquila, com delicadeza. Por exemplo, eu olhar para o Pedro e dizer assim: ai, Pedro, às vezes tá muito chato, Pedro. É bem melhor. Né? Eu prefiro. Tu prefere, mas tu não acha que isso, que tem um pouco de cinismo? Não, eu prefiro, eu acho que quando a pessoa é direta, eu prefiro que seja direta do que ficar dando indiretinha, entendeu? Porque o passivo-agressivo, que nem a gente tava falando aqui nos bastidores, né? É aquela pessoa... Que morde e assopra. Exatamente, do tipo assim, que fica dando alfinetada, que é tudo muito suave, é muito sutil, né? É bem aquela coisa, ai, que lindo que tá o teu cabelo, né? Que bom que esconde tuas rugas, sabe? Fica esse tipo de coisa. Ele falou isso olhando pra mim. É, por causa da franja, gente. Eu sou a que tem mais Isso. idade do grupo. Isso, ela é... Tem menos rugas. E aqui tem menos rugas. Não, tô brincando. Vou te mostrar minha franja. Vou tirar a franja. Não, mas por exemplo, esse tipo de pessoa eu já acho ruim. Agora, quando tu é direto, tu diz pra pessoa que a pessoa tá sendo inconveniente, que a pessoa é desagradável, ou que tu não tem outra maneira de dizer, que a pessoa tá chata, sei lá, tá às vezes passando por ridículo, né, em alguma situação. Eu prefiro a pessoa que fala isso do que o que fica te alfinetando, que te joga um sarcasmo, joga uma ironia, né? Pra ver como é que tu vai agir. Aí se tu age, dependendo da maneira com que tu age, a pessoa olha pra ti e diz: ai, acho que tu entendeu errado. Não foi isso que eu quis dizer. Tu tá muito sensível. Isso, tu tu leva tudo a sério. Não dá pra falar nada pra ti. Não dá pra falar nada, tudo tu te ofende. É que isso normalmente vem de pessoas íntimas nossas. Seja parceiro ou parceira, familiares, amigos, não é? Que fazem esse jogo e que sabem exatamente o botão que vão apertar para te desestruturar, te desestabilizar. Você sabe que eu passei por isso a vida inteira, né, cara? E tô passando Pois de eu novo. ia perguntar aqui quem é que já passou. Eu passei por isso assim, que era assim: ai, que sorriso bonito, podia emagrecer? Ai, mas tu tem um rosto lindo, por que tu é tão gorda? Sabe aquela... Ai, meu Deus, e agora? Ai, como tu tá bem, tu emagreceu. Mas não emagrece mais. Não emagrece mais, porque tu tá ficando velha. O tempo tá passando, eu tô ficando velha. Que bom, né? Entendeu? Que Graças bom que não a Deus parou. que eu carrego. Tá viva. Sabe, as pessoas não se dão conta o quanto elas são inconvenientes. E acham que estão agradando. Não fala do teu cabelo branco? Falo, mas aí eu mando naquele Já não lugar, dá, né? mas... Vai. Cabelo branco é uma coisa que incomoda, né, as pessoas. Meu Deus. Sabe por que eu acho que incomoda? Porque eu acho que muita gente gostaria de ter a coragem e a ousadia De assumir. Eu acho que as pessoas têm medo de envelhecer, assim, daí quando começam a envelhecer no sentido de perder a vida mesmo, assim, não a vitalidade, de ver que a vida tá passando, assim, Perder que o gosto pela vida. sabe? Do tipo assim, eu tô morrendo, entendeu? Eu tô cada dia mais... é um dia a menos. A pessoa que enxerga, né? O tempo tá passando. E quando tu enxerga uma pessoa de bem com a vida, que tá que assume, às vezes, assume uma característica que é da idade, né?
Que nem a questão do cabelo branco. Não necessariamente, tem gente que fica com o cabelo branco muito jovem. Isso, Mas é a ideia que passa na cabeça de muitas pessoas. Eu falo do da cabelo maioria. branco, mas é um exemplo. Eu não tô sendo passivo-agressivo, dizendo que tu tá velha. Quando eu comecei a assumir o cabelo branco, foi uma coisa horrorosa. Ai, mas por que tu não pinta o cabelo? E não faz muito, semana passada, uma paciente disse pra mim assim, ai, Sônia, agora tu também, tu podia pintar o cabelo. Agora tu também podia pintar o cabelo. Tá? Mas as pessoas esquecem que isso faz parte do Sem estilo noção. pessoal de cada um, né? Hoje a gente vê pessoas cada vez mais jovens até pintando o cabelo de branco, descolorindo o cabelo. Né? Hoje não é mais tão relacionado ao ato de envelhecer. É como tu disseste, Pedro. Para mim, o velho é aquele que não tem mais vitalidade, que não tem mais curiosidade, que Não sonha novos produz, sonhos. eu não estou falando produzir no sentido de trabalho, mas que não se interessa por nada, que é uma pessoa que não se desistiu renova, de né? viver, desistiu de viver. Não se Não renova. se renova. Quando tu desiste de viver, realmente, tu envelhece porque tu tá ali esperando a morte. Né? Então, a gente vê tantas pessoas... Fernanda Montenegro, uma mulher com a idade que tem, que é maravilhosa. Ela que tem dá quase 100 banho em anos, todo né? mundo. Sim. Não é? Ela Dá um banho em todo mundo, em termos de raciocínio. Esse fim de atuação, semana- uma série de coisas. Esse final de semana eu fui numa super festa de uma amigona nossa, da vida toda, assim, de infância, dos meus pais e tal, de 75 anos. Ela fez uma festa fantasia para 700 pessoas. Amo festa fantasia. Gente, foi um festão. E ela chegou de Barbie numa bicicleta com rodinha atrás. Entrou, daí tava todo mundo fantasiado, assim, cada uma fantasia mais legal, assim, mais bacana que a outra, super criativos, né? Teve até uma família que chegou de Arca de Noé dentro de um barco. Cada um era um bicho e o pai, o chefe da família era o Noé. E aí eles chegaram assim no barquinho e tal. Mas eu achei muito legal dela porque assim, ó, a Vera, o nome dela, ela fez 75 anos. Gente, entrou de Barbie numa bicicleta. A última coisa que ela tem é 75 anos. Ela é um poço de vitalidade. Pra fazer uma festa assim. Não, e juntou 700 amigos. Olha, Sabe uma festa para todo mundo, que assim, ó, primeiro que não tinha um defeito. Nada, tudo impecável. Mas o impecável não no sentido de que a festa foi bem produzida, mas no sentido de que todo mundo conversava, né? Então assim, ó, tu vê que era um lugar... total. Tu vê que é um lugar que isso aqui não tinha espaço para vibe ruim, não tinha espaço para alguém ser tóxico, para ser um passivo-agressivo, alguma coisa. Porque quando tu tá fantasiado, tu já vai de coração mais leve, né? Então, é impressionante como essas festas fantasia, eu acho assim geniais, porque tu não precisa nem beber para tu mostrar o teu lado mais solto, porque a gente se sente atrás daquele personagem. É uma coisa impressionante o quanto tu vê as pessoas se mostrando, porque estão atrás. E o legal é quando... É curioso isso. E o legal da fantasia é que tu se permite... Tu permite que riam de ti, né? Porque quando a pessoa olha assim e dá uma risada do tipo, sensacional, é aquilo que vale a tua fantasia, ela se paga naquele momento, né? E isso que eu acho legal, assim, então... Tu fosse fantasiado do quê? Eu fui de Coringa. Capaz que não. Capaz que não. Capaz que não. Tem super a ver contigo. Tem. Eu fui de Coringa. Eu sempre me fantasio de Coringa, eu adoro. Ele é o meu herói. O Coringa é meu herói, porque ele é agressivo, ele não é passivo. Ele é bem agressivo. E o Coringa, ele é uma personagem da gente até, assim, pensar um pouco, porque... em todos os filmes que ele aparece como vilão, seja no Batman, no Esquadrão Suicida, ou aquele que o Joaquim Fênix fez agora, que era só o Coringa, que daí era bem psicológico mesmo, tu analisa uma pessoa que sofreu a vida inteira alguma série de abuso, alguma coisa, e que chegou num determinado momento que virou a chave e pirou o cabeção. Lado psicológico Tem. Atrás, né? Então eu acho isso muito legal, assim, o nosso lado de loucura tá representado. E a gente acaba gostando dele, se identificando. Todo mundo se identifica de alguma maneira. Não tem como não, né? Quem é que não se identifica com algum vilão, né? Na minha opinião, e daí a Lívia vai poder dizer que tem assim um conhecimento maior do que o nosso,
Eu acho que cada um de nós carrega um pouquinho de passivo-agressivo, mas a gente volta a falar nisso em seguida do bloco comercial, então não sai daí. Olá, eu sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura Farmácia Magistral. Hoje vim falar um pouquinho sobre imunidade. Você está preparado para o inverno? A gente precisa preparar a imunidade para o inverno. Tem 4 coisas básicas que a gente precisa cuidar. A primeira, um sono adequado durante toda a noite, dormindo cedo, acordando cedo e deixando ele o mais relaxado possível. 2, a alimentação. Precisamos comer verduras, frutas, para repor todas as vitaminas e minerais que nosso corpo precisa. 3, exercício físico. Esse é básico, a gente não pode deixar de fazer. E o 4 é hidratação. Mesmo no inverno, precisamos tomar água, nem que seja na forma de chá, na forma de alguma coisa que funcione como hidratante. Então, não esqueça, quer melhorar a sua imunidade neste inverno? Faça essas 4 coisas básicas. A Matéria Pura você encontra em 2 endereços. Em Carlos Barbosa, na Rio Branco 96, e em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009. Mas pode também nos chamar pelo WhatsApp. A gente atende você e ajuda no que você precisar. Tu sabe qual é o tratamento mais pedido nas clínicas quando se trata de rejuvenescimento? Não sabe? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Pois é! Jato de plasma é o tratamento mais pedido nas clínicas de estéticas do mundo quando se trata de tratamento de linhas finas, pés de galinhas, bigode chinês, reestruturação facial, quando tem muita perda, muita flacidez, muitas rugas. Tratamento com jato de plasma puro ainda é o mais queridinho de todas vocês. Aqui na nossa clínica nós trabalhamos com plasma puro, não é eletrocautério. O plasma puro te entrega resultado desde a primeira sessão, sem aquela agressividade que o eletrocautério proporciona. O jato de plasma ele vai rejuvenescer o olhar, ele vai melhorar o teu bigode chinês, teu contorno facial, promover um lifting na tua testa maravilhoso e em pouquíssimas sessões tu tem uma pele renovada e com uma ótima qualidade de pele. Quer entender, quer conhecer esse aparelho da HTM que está fazendo a revolução nas clínicas de estética? Então vem para cá, agenda uma avaliação com a nossa equipe que nós vamos te explicar tudinho como é tratar a pele com jato de plasma puro. Hora de trazer um parceiro novo para vocês. E, gente, vocês sabem que quando a gente traz um parceiro novo, é porque o trabalho é top. Eu estou aqui com a Alexandra. Alexandra, que é enfermeira, só 34 anos, né, Alexandra? 31. E também ela faz laser terapia. Você já ouviu falar em laser terapia? Pois é. Ela vai nos contar o que é a laser terapia, Alexandra. A laser terapia é um tratamento utilizado para alívio de dores, inflamações, pós-operatório. Ele é um tratamento indolor, que ele é aplicado diretamente sobre a pele do paciente e no local afetado. E eu trato também a corrente sanguínea, trato o paciente como um todo para melhorar o sistema imunológico dele. Claro, e para trabalhar com a laser terapia é óbvio que tem que ser um profissional da saúde, não é? Sim, tem que ser nível superior, né? Claro. Tem que ter um curso de habilitação e um curso de especialização na área de laser terapia. A laser terapia é nova, ela é relativamente nova, não é? Uns 15 anos já, né? Já uns 15 anos, então não é tão nova assim. Que a gente não ouve falar muito, não é? E ela tem múltiplos benefícios, não é? A laser terapia trata tudo que é dor aguda ou crônica e inflamação, né? Porque o princípio é modular a inflamação e aí reduz o edema, melhora a dor e melhora a mobilidade do paciente. Tá, e eu quero perguntar para a Alexandra, porque hoje a gente ouve falar muito em síndrome de Bell, a paralisia de Bell, não é? No que a laser terapia, só para a gente poder exemplificar para os nossos telespectadores, no que ela melhora
a paralisia de Bell, para quem Na tem? paralisia de Bell ocorre uma inflamação do nervo da face. Tá. Como o laser ele desinflama esse nervo e o paciente retorna ao normal muito mais rápido. O que sem o laser levaria Sim, diminui meses, o tempo anos. de Sim, recuperação. a recuperação é muito rápida, a cicatrização e a regeneração do nervo é muito rápida. Bárbaro, maravilhoso. E também tem benefícios incríveis para quem tem Parkinson, não Sim, é? para doenças neurológicas também, porque como o laser ele atua em todas as inflamações, quando o paciente tem Parkinson, tem TDAH ou sofreu algum tipo de AVC, o cérebro ele fica inflamado. Então o laser ele vai modular essa inflamação, ele melhora a microcirculação, melhorando a circulação e regeneração cerebral. Maravilhoso. Gente, é uma pena que a gente não tem um programa inteiro para conversar com a Alexandra, mas com certeza ela vai estar aqui na semana que vem e a gente vai continuar esse bate-papo. Quero te dar as boas-vindas. Muito obrigada. Tá? E eu estou muito Obrigada. feliz de te ter aqui comigo. Obrigada. Eu Tá? também. Semana que vem tem mais Alexandra Otero para vocês. Estamos de volta e nosso assunto de hoje é sobre aquele comportamento passivo-agressivo. Aquela pessoa que diz assim, você não entendeu nada do que eu quis falar. Será que não entendeu mesmo, gente? Eu acho que a gente entende. E a pessoa quer nos transferir, não é uma culpa, porque tu acaba achando que tu errou na interpretação do que a pessoa falou, que tu levou a mal aquilo que a pessoa falou, porque ela falou de uma forma carinhosa. Muitas vezes ela até te humilhou de uma forma carinhosa, porque o passivo-agressivo é aquele que ironiza, ele humilha, Fala ele brincando. te fala sorrindo, não é? A crueldade vem sorrindo e ele sabe exatamente qual é o botão que ele tem que apertar para te desestabilizar. E a gente tem que ficar muito de olho para não cair nessa cilada. Acho que todos nós já passamos por isso em alguma situação da vida, não é? Normalmente, infelizmente, é com pessoas próximas. Sabe que eu não ouço muito as coisas que as pessoas me falam, assim. Então, mesmo pessoas próximas, eu filtro muito o que me falam. Porque eu sempre tive uma personalidade forte e eu sempre percebi que, assim, através do meu estilo, através das roupas, dos acessórios que eu uso, ou até dos acessórios que eu crio, ou agora recentemente com a questão da minha troca de profissão também, que mudei completamente, né? Fui de um extremo para o outro. Isso também reflete um pouco de quem eu sou. Claro. Na minha maneira de ver o mundo, da maneira como eu enxergo as coisas. E eu sou muito confiante, então isso incomoda. E incomoda às vezes pessoas próximas. Por vezes eu percebo que incomoda minha mãe, né? Pessoas muito próximas. E talvez... Por que tu acha que incomoda? Porque tem gente que não é... Não tô dizendo que é o caso da minha mãe, né? Só falei dela porque às vezes ela me dá umas alfinetadas, assim, mas coisa de mãe, né? Não todo mundo... nada que vai te ferir, não é? Mas eu percebo que tem gente que não tem coragem de ser o que realmente quer ser, entendeu? E as pessoas... A maioria, né, Pedro? E as pessoas se põem numa caixa e acham que vão ser aquela caixa o resto da vida, sabe? E eu acho que... Eu falo direto, a gente fala, né, Lívia? Sobre isso, outro dia, a Lívia estava lá em casa almoçando comigo e eu citei o exemplo de uma amiga minha, que eu já falei outras vezes aqui no programa, que ela, de manhã, ela tem um frigorífico, ela vende porco e de tarde ela vende joia. Ela é joalheira e tem um frigorífico. Cara, olha que contraponto, né? De manhã, ela fica em função de ligação para mercado, mexendo com, né, Enfim, é um trabalho meio brutal, assim. E de tarde... vende joias tão bonitas, trabalha com metais nobres, pedras bacanas. Então, ela vai de um extremo para o outro sem perder a personalidade dela. E ela, por exemplo, é uma pessoa também que eu vejo que recebe muita crítica. E eu me identifico muito com ela, porque as pessoas acham que elas só podem ser uma coisa. E a gente não é uma coisa. Não é verdade. Não. Tem tanto, nós somos tantas coisas. Né? E cada mês, eu digo pra vocês que assim, ó, às vezes tem semanas que eu sou completamente diferente da semana anterior. E eu aceito que aquela semana eu tô diferente.
entendeu? Eu aceito que aquela Não, é que semana é eu acho outro que- Pedro. É que eu acho assim, ó, que a maioria das pessoas não tem coragem de ousar, É? né? De colocar aquilo que pensam, de se expor com medo de crítica. E isso incomoda. E isso incomoda, então, Incomoda quem faz, né? Bom, e também se incomoda grande coisa, né? Mas eu não ouço muito as opiniões. Não dá abertura. Não dou muita abertura. Quando são pessoas que eu amo, são pessoas de um núcleo muito próximo, tipo a gente, né? Outros amigos meus, é uma coisa, entendeu? Claro. Eu ouço bem atento, né? Agora, se é uma pessoa que tem um mínimo de distanciamento, por menor que seja, eu ponho na balança. Essa pessoa já falou mais coisas boas pra mim ou fez mais comentários? Isso aí. Entendeu? Eu acabo botando na balança. E na maioria das vezes é gente que faz mais comentário. Então, assim, ó, cara, Manda pra lá. Mas quando a gente se vê diante, assim, ó, daquela pessoa que tu é obrigado a conviver, porque tem pessoas, nem todo mundo, a gente consegue riscar da vida da gente Sim. e selecionar esse entra, esse não entra, né? Às vezes são pessoas que não foram escolhas tuas, mas que tu é obrigado a conviver. Por exemplo, eu caso, eu sou obrigada a conviver com a família do meu marido, correto? Coisas assim desse tipo. Quando o comportamento vem desse tipo de gente, o que a gente faz? Porque... Mas tem que ver se tu quer conviver com ela dentro da tua casa ou não. Mas é muito complicado, né, Pedro? Porque tu tem que acolher também a família do outro. Tu acolhe a tua e tu tem que Mas se, acolher a do outro. mas se são os... Mas não é, daí tu já cria um problema também dentro da tua casa com a pessoa que tu está convivendo, porque mas ela não enxerga a família dessa forma, né? Eu discordo. Eu aprendi Todo a mundo deixar, sabe a do maioria- seu gado. A maioria das pessoas já deixa no hall de entrada, não convido pra sala, sabe? Porque, infelizmente, é assim, a gente tem que fazer essa pré-seleção. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser a mãe do fulano, pode ser a mãe... Mas, assim, ó, nem todas as pessoas têm permissão para entrar na sala. E outras, menos ainda no quarto, sabe? Então, já fica no hall de entrada ali, ó. É até aqui que tu pode ver. É difícil, levei anos. É difícil. Levei anos. Tomei na cabeça, mas eu sei muito bem as pessoas que não passam do hall de entrada. O que eu percebo, assim, ó, que tanto o Pedro quanto a Soninha, eles já têm esse padrão de comportamento. O Pedro já tem Agressivo? Nem um pouco passivo. nóis. Nós somos bem um comportamento completamente agressivos. autêntico. Vocês já vêm com esse comportamento autêntico, Mas Pedro, provavelmente desde novinho. Eu, na idade do Pedro, eu não tinha essa clareza. Mas eu é que a gente... precisei passar por muitas coisas para chegar na maturidade, e isso foi uma das coisas boas que a maturidade me trouxe, que foi essa serenidade. Então, assim, eu percebo que vocês têm essa autenticidade. Eu tive que resgatar a minha. Não é nem aprender. Resgatar a pessoa que eu sempre fui. Sim. Porque eu tive que mudar alguns comportamentos para tentar ser aceita em determinadas situações e não percebi que eu precisava me impor, porque quanto mais eu tentava ser aceita, mais as pessoas sabiam que aquilo me incomodava e me incomodavam cada vez mais. E eram pessoas que eu não podia tirar da minha vida. Hoje eu tenho digamos que uma lição para mim, assim, quando eu tenho dúvida se eu tenho que tirar ou não aquela pessoa da minha vida, eu penso na vida que aquela pessoa leva e no que aquela pessoa é. E daí eu penso assim, eu seguiria um conselho dessa pessoa? Essa pessoa me inspira em alguma coisa? Exato. Não. Então esse é o termômetro que eu uso. Mas vamos à pergunta que eu ia fazer para a Lívia. Lívia, eu imagino que cada um de nós aqui tem um pouquinho de passivo-agressivo, porque às vezes a gente também é irônico, às vezes a gente também fala uma verdade querendo falar em tom de brincadeira. Eu acho que todo mundo é um pouquinho assim, e tem pessoas que são sempre assim, né? Mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho desse lado, não é? Eu diria que todos nós temos agressividade. A agressividade, ela é uma característica humana também, né? Habita todos nós. Então, eu acho que a diferença é que alguns conhecem mais a sua agressividade e lidam melhor com ela e outros desconhecem
ou rejeitam, ou não assumem, ou não tem mais consciência da sua agressividade, e essa agressividade vem dessas formas. Não, isso não é agressivo, não, eu não quis ser agressiva, não, é tu, né, tu que entendeu errado. Claro. Eu acho que eu gostei muito dessa conversa que estava acontecendo aqui, estava prestando atenção com a festa fantasia, né? Que através das fantasias a gente pode ser coisas de uma forma mais espontânea do que talvez a gente fosse, né? Do que talvez a gente não possa ser na vida real. Tu vai vestido de ti mesmo. Isso, quando a gente é a gente mesmo, e quando a gente... E eu gostei muito, Pedro, da tua autenticidade, assim, porque quando eu fui de coringa mesmo. Foi mesmo. Não podia ser diferente, eu fui de coringa, não era passiva, era agressiva. Completamente. Eu acho que isso me fez pensar quando as pessoas são capazes de assumir e de conhecer a sua agressividade. Isso que a gente conversa, eventualmente, da nossa versatilidade, da nossa multiplicidade, né? De quando nós somos múltiplos, isso eu acho que é mais libertador, né? E eu acho que a gente atua muito menos assim nas relações quando a gente sabe mais da gente. Bom, gente, eu vou interromper vocês um minutinho que a gente vai pro bloco comercial, mas já volta, então não sai daí. Bem-vindos ao Traço de Mestre. E hoje, como eu prometi, nós vamos começar o nosso reality. Você é o mestre. Eu escolhi um ambiente muito neutro, branco, com um leve toque de cor, para que vocês escolham os nossos participantes. Eu quero dar aconchego e sofisticação neste ambiente. Sim, estamos falando de tapetes, e eu fui lá no Império Persa ver as opções que eles tinham. O nosso primeiro modelo, óbvio, é um tapete persa original e ele é uma obra de arte. Este modelo é um Ziegler, muito fácil de combinar, ele tem cores neutras, é sofisticado, fácil de lavar, mas lembrem-se, este tapete não toma banho em casa. Vocês têm que levar numa loja especializada, porque senão ele vai ficar com aquele cheiro de cachorro molhado que ninguém quer. Segunda opção, é um tapete tufado. O tapete tufado é aquele que tem tufos de pelo, lã ou poliéster ou propileno aplicados numa tela. A tela normalmente é emborrachada ou com juta para dar uma proteção e ele é extremamente versátil. Ele é um tapete obviamente mais econômico, mas ele permite uma infinidade de cores muito interessante para que a gente possa combinar com diferentes aspectos do nosso ambiente. Ele é um tapete para muitas opções. A nossa terceira opção é o queridinho de todo mundo. Todo mundo já teve ou tem um tapete felpudo em casa. Ele é chamado shag. Ele é um tapete industrial, vem em rolo, diferentes opções, diferentes alturas de pelo e serve para vários ambientes. Neste espaço eu escolhi um branco para dar aquela ideia de uma grande nuvem onde os amigos estariam sentados. Mas cuidado, tapete muito alto, a gente tem que prestar atenção para não cair nem uma gota de vinho ou comida, porque limpar é difícil e não sai nem com reza braba de quem for limpar. Vocês têm 3 opções. Eu gostaria que vocês me dissessem quem vocês escolhem. A ideia é você ser o mestre e decidir qual das opções vocês acham mais adequada para esse espaço. Na próxima semana eu mostro para vocês. Hora de falar de Magnólia Remobilia. E eu tenho uma pergunta para vocês, fazer para vocês. Como não se apaixonar por uma loja como a Magnólia? Gente, a Magnólia é uma loja cheia de memórias, de coisas bacanas. Eu vou dizer até de gatilhos, porque a gente vai lá e a gente tem gatilhos muito bons de épocas que passaram, de coisas que passaram conosco, porque são tantos objetos incríveis, objetos antigos, objetos vintage, objetos curiosos, que com certeza
eles mexem com a nossa imaginação. A Magnolia Remobilia é um lugar perfeito para a gente encontrar aquela peça especial que vai fazer toda a diferença na nossa casa, no nosso ambiente comercial. E é uma loja perfeita também para os arquitetos e decoradores para acharem aquela peça que vai fazer diferença no seu projeto. Não conhece ainda? É só passar na 24 de outubro, número 1640, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que você vai encontrar essa loja curiosa e magnífica. A Magnolia Remobilia abre de domingo a sexta, não abre no sábado, e no domingo você pode ir na Magnolia das 11 da manhã até as 16 horas. É o lugar perfeito para dar um passeio e se encantar. Hora de Liberou por aqui, e é tão bom quando a gente faz a energia circular, não é? Tu liberar coisas que não fazem mais sentido para ti, mas que outra pessoa está precisando, não é, Helene? Isso é muito bom. Os clientes, eles agradecem sempre. Pelo objeto, pelo que eles compraram, pelo que eles venderam também. Que eles venderam, tudo. Tudo. E eu acho que é importante hoje, eu gostaria de enfatizar um lado da Liberou, que é a seriedade com que a Helene leva esse trabalho. Sim. Eu acho que é muito importante a gente falar nisso, porque toda semana, não é, Helene, a gente convida as pessoas a liberar ou a comprar. Sim. Mas eu acho que esse lado de vocês, tão sério, tão responsável, de tanto respeito que vocês têm aos clientes de vocês, eu acho que é muito bom a gente grifar e sublinhar com muita força. Aos clientes que compram e aos clientes que vendem. Porque vocês podem entregar com toda a confiança a casa de vocês para Liberou e a sua equipe, que eles vão cuidar daquilo com muito carinho e vender aquilo como uma coisa especial que foi para aquela pessoa e não como qualquer coisa. E o mais importante, assim, a gente tem, tanto nas redes sociais, a gente tem o antes e o depois. Então, tem aonde o objeto foi vendido e a pessoa onde botou na sua casa, o depoimento da pessoa. Isso é muito gratificante, é muito bom. Muito. E até porque cada pessoa tem um olhar, né? Se vocês pesquisarem lá, tem antes e depois meu. Tem. Tem, porque a gente dá um novo sentido para aquela peça que a gente comprou por valores muito interessantes e muito justos, que era uma coisa que a gente estava falando com a Helene antes, do quanto as gurias colocam valores justos. Sim, toda uma pesquisa de mercado. Então são excelentes compras. Não são preços aleatórios. Precisa se desfazer, precisa comprar. Fica de olho na Liberou, que a Liberou publica no Instagram, tanto no delas quanto no do Feminíssima, tudo que vai acontecer, os vários open houses que surgem. E se você quer vender, fala com a Helene também. Estamos de volta e hoje nós estamos falando do comportamento passivo-agressivo. Você sabe lidar com ele? Lívia, eu acho que tu colocasse muito bem, não é? Que cada um tem um pouquinho de agressividade lá dentro, só que uns lidam melhor e outros de forma pior. E tu ia complementar isso antes da gente ir para outro bloco. Pois então, eu acho tão importante. Voltamos sempre para o autoconhecimento, né? A gente dá uma volta, parece que é o outro agressivo, mas na verdade tudo cai sempre a gente. De novo na gente. O quanto a gente conhece, às vezes a gente reconhece a agressividade do outro, mas o quanto a gente é capaz de também reconhecer a nossa própria agressividade, até para poder fazer essas diferenças em relação a eu ou ao outro, que vem de cada lado. Mas de alguma forma isso é muito antigo, porque nós somos seres primitivos que de alguma forma a gente precisou se reprimir para se civilizar, para poder conviver em sociedade, para poder conviver em grupo. Então a nossa agressividade de alguma forma ela ficou guardada, escondida, mas ela escapa. E ela escapa de muitas formas. E eu acho que quando a gente pode incluir a agressividade na nossa personalidade e não deixar ela escondida, proibida, guardada. Dominar, né? Exatamente, a gente pode ser muito melhor. Sabe que eu tenho uma amiga que é juíza e ela era juíza do Fórum de Assuntos Infanto-Juvenis, desse tipo de coisa. E hoje ela tá numa outra, ela atua de uma outra maneira. Eu não sei como é que funciona, mas hoje ela tá num outro fórum, num outro juizado, uma coisa que é mais sobre homicídio, é esse tipo de violência, assim.
E ela, certa vez ela me disse, eu estava atendendo ela, e ela me disse como ela tem que botar na balança o quanto que as pessoas foram durante muito tempo e por que que às vezes naquele momento elas foram tão agressivas. Às vezes uma senhorinha que a vida inteira fez o tricôzinho dela, fazia as coisas de boa, matou o marido. Tu tem que analisar o porquê que saiu aquela agressividade de uma hora para outra. A senhorinha nunca matou uma mosca, entendeu? É que não é de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra, daí tem que ver onde que o lobo tá, né? Onde que a gente tá com isso tudo escondido. Tu sabe lidar com isso? Eu falo por mim porque eu não posso falar pelos outros, né? Mas eu sei direitinho e tem espaços dentro de mim que muitas vezes os meus pais, o Iago, as pessoas próximas ficaram muito preocupadas com que esse lobo saísse do controle e eu cometesse alguma coisa perigosa. Porque eu, quando fico brabo, eu fico muito brabo. Fica cego também. Não chego a ficar cego. Eu fico cega, sabe? Mas é isso, aí é que tá, eu não chego a ficar cego. Mas eu fico brabo e eu sei, assim, ó, tentaram me assaltar faz um ano, já contei acho que essa história, faz 1 ano e meio, 2. Um cara tentou me assaltar, eu voei no cara, comecei a morder o pescoço dele. De bravo. De brabo, o cara ficou berrando socorro, socorro. Aí veio o meu vizinho, que tava atravessando a rua, sei lá, e começou a me segurar, e o cara saiu correndo, eu falei, me solta, o cara tá tentando levar meu celular, ele, ai, eu pensei que era tu que tava assaltando ele. O cara gritava, socorro, socorro. Então assim, ó, Mas o que te cega? Tu sabe o que te cega e que te faz tomar esse... Hoje eu não me cego de raiva, porque então, eu já... há um ano e meio atrás, tu te cegava. Não, mas eu fico agressivo. Não só que só que não se cego. tu morder uma pessoa, tu tá cego. Mas eu nunca ia matar ele. Entendeu? Não tenho consciência. Por exemplo, assim, quando eu fico cega, eu não consigo nem lembrar o que eu fiz. Entende? Assim, né? Que nem quando foram me assaltar na frente da padaria, que eu já virei batendo. Mas eu não lembro se... Depois eu fiquei sabendo que o cara tava com 38. Mas eu não vi, eu não enxerguei, eu não pensei, eu só bati até perder as forças. Eu acho que nessa questão de vida ou morte aí é outra temática, né? Ou tu ou ele, acho que aí é uma coisa, mas agora eu perder a clareza de uma situação, por isso que eu digo, eu sou agressivo. E as pessoas sabem direitinho o que esperar de mim. Mas, Pedro, tu teve realmente uma reação instintiva. Total, comecei a morder o homem. É instinto. Animalesco. Ela é algo, é uma proteção também, né? Algo... É animalesco. Mas Então, a primeira coisa veio que eu uma sei coisa é que, animal. tipo, tu não tinha um porrete, tu não tinha uma arma, tu não tinha nada. O que tu tinha? Teus dentes. Voei no cara. E a Automático. sorte é que são fortes. São fortes os dentes, gente, ó. Então, e são meus. Aí. Imagina se cai a chapa, então ela mordendo aí fica. Não, e nesse sentido, bem-vindo à agressividade, porque de alguma forma tu te protegeu. Senão eu ia levar meu celular bem novinho, tinha recém-comprado. Fazia 15 dias que eu tinha comprado o telefone, nem tinha pago a primeira prestação. Aí o cara ia roubar meu telefone. Aí já é passamento, né? O que me cega é quando eu tô assim, brigando com uma pessoa e a pessoa não é combativa. Ou Eu sou- debochar. E a pessoa fica ali me levando numa boa e não cozinhando responde nada. direito. Bah. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Porque eu acho que a pessoa tem que ser combativa tanto quanto tu. Sim. Tudo bem, depois passou, ótimo. Acerta Mas a tu ponteira ficar dela. vendo assim, uma pessoa mantendo um pseudo-controle na tua frente, isso é uma coisa assim que me tira do sério. Daí eu perco o controle. Mas daí tu lembra do que tu fez? Claro que eu lembro. Pois Mas é. eu tenho não vontade fica- de ir na Dependendo cara. do grau, eu não lembro. E tu sabe que assim, eu me policio o tempo inteiro, porque assim, a vida inteira eu convivi em ambientes, que eu digo ambientes tóxicos, e que era comum tu dizer, ai, que rosto bonito, mas tu tá gorda, sabe? Ai, que cabelo Se tu bonito, aprendeu a mas se é defender branco. porque fazia parte da tua A gente rotina. aprende a ouvir É. e sabe o quanto magoa. Então, assim, eu me policio o tempo inteiro e eu devo muito ao Kung Fu. Eu sempre falo isso, assim, o Kung Fu ele me preparou para a vida, porque meu mestre sempre dizia, sempre que tu for falar algo para alguém ou de alguém, nunca, pensa sempre se o mas vai entrar. Porque o mas, ele já cria um abismo ali. Ele já destruiu. Por isso tu vai dizer assim, ó, Pedro, que calça bonita, mas fica feio, sabe? Mas Sim. fica feio com o casaco branco, Uhum. né? Então, É só tu não usar, Claro. Soninha. Entendeu? exatamente, Não gosta, não entendeu? usa. Cala a boca, É. tem que dizer cala a boca. Sabe? Então, não bota o mas.
pensa assim, ai, que bonito, pá, que legal que ficou isso aqui, sabe? Se tu não tem o que dizer, cala a tua boca. Não, se não tem coisa boa pra falar, não fala. Cala a boca. Então, Ai, eu me policio a menos assim, que a ó. pessoa esteja com uma coisa a ver, com feijão no dente, aí tu olha, olha só, limpa Tira o feijão, feijãozinho, né? entendeu? Sabe? Então, Olha, eu o me passivo-agressivo, policio. eu acho que ele te deixa com feijão no dente. Ele Sim. não vai falar, porque ele quer te ver mal. Então, Tem assim, ó, isso. É um exercício de confiança em mim mesma, na minha palavra, diário, para não fazer esse tipo de coisa. E às vezes tu te pega fazendo, né? Com certeza. Não vou dizer que eu não faço, claro que eu faço. Mas e realmente às vezes assim, nossa, mas aonde foi que eu deixei o meu autocontrole para ter falado esse tipo de coisa? Sim. Sabe? É muito difícil para mim quando eu me dou conta que eu magoo alguém, porque eu não sei magoar alguém. Porque quando eu quero magoar, a pessoa sabe que ela vai ser magoada e ainda vai apanhar se duvidar. Com certeza. Mas quando eu não quero magoar, quando eu quero realmente dizer, Carmen, tu tá bonita, eu só quero dizer, Carmen, tu tá bonita. Então não precisa botar um mas. Claro. Sabe? Então, mas é difícil, gente. É um desafio. Sabe por quê? anos. Porque tu te topa com muitas pessoas, Exato. assim. E são anos ouvindo errado. Anos ouvindo errado, e a gente daí vai despejar anos na cara daquela Pobre de uma pessoa. pessoa. Mas a gente vai para um break comercial, não sai daí porque o papo tá muito bom. É hora de Dr. Cuivin aqui comigo, e hoje nós vamos falar do Morpheus, que todo mundo está ouvindo falar, não é? Quais são os benefícios e para que é usado o Morpheus? O Morpheus é um aparelho que ele conjuga duas tecnologias. Ele é uma ponteira onde saem pequenas agulhinhas, é um microagulhamento, tá? E depois que essa agulha penetra na pele, ele consegue de maneira inteligente produzir calor na pele, de maneira um pouquinho mais profunda, de maneira intermediária e de maneira bem superficial. Com isso a gente consegue estimular toda a derme. Quando a gente faz um estímulo mais superficial, a gente tonifica. Quando a gente faz o estímulo mais profundo, a gente consegue tratar aquela gordurinha logo embaixo da pele também. E isso causa um fortalecimento, uma tonificação da pele. E a gente consegue programar o aparelho para tratar mais flacidez, celulite, lipedema. A gente consegue programar um pouquinho. Então, assim, a programação do Morpheus é diferente quando a gente trata o rosto, quando a gente trata o corpo. No rosto, o objetivo principal é fechar poros abertos, diminuir flacidez, melhorar o tônus do pescoço, por exemplo. Ele melhora bastante a qualidade, é um dos tratamentos para a pálpebra inferior, melhora pequenas rugas, então assim, código de barra. Então tudo que precisa de tonificação, de melhora da qualidade da pele, a pele fica mais brilhosa, e ele precisa de uma anestesia local, tá? Porque ele é assim, feito sem nada, né? As agulhinhas entram, ele fica dolorido. Então a gente anestesia o local e faz. Então tem muitas pessoas que aproveitam, quando vão fazer algum procedimento cirúrgico, pedem, doutor Carlos, poxa, vou aproveitar a anestesia e vou fazer o Morpheus, tá? Perfeito. Semana que vem, mais Dr. Carlos Cuivin com vocês. É hora de andar por aqui. Hoje nós vamos falar da versatilidade dos conjuntos térmicos, que é a calça e a blusa, não é, Ana? Que é a base do look de inverno. É a base e ele pode também servir como base de tu colocar coisas por cima, não é? Não tão volumosas, porque ele esquenta e não dá volume. Assim como ele também pode ser o protagonista do look, não é? Com certeza. Calça jeans e até a alfaiataria fica muito Claro, assim como a Ana está usando, ó, porque ela tá com uma calça jeans e uma blusa térmica. Tu pode tranquilamente usar a calça com a blusa, um casacão por cima que fica bárbaro. E você encontra na Andê, claro, aquelas cores básicas e também aquelas cores mais diferenciadas, não é, Ana? Exatamente. Que tem que correr, gente, porque elas esgotam rapidinho. Andê, preço de fábrica, você compra através do Instagram da Andê, do WhatsApp da Andê, ou então marca de ir direto no showroom da torre comercial do Lindóia Shopping, né? Hora de Estofaria Venturini por aqui, eu tô com ela, que é a chefe da Estofaria Venturini. Gente, é ela que manda em tudo. Tudo que ela fala é feito lá, né, Joyce? Com certeza. Joyce, hoje a gente trouxe as diferentes cores de couro, não é? O couro pode ser, a gente quando pensa em couro, tu pensou naquele tom marrom, no preto,
Mas dá pra gente brincar com o couro também, não é? Dá sim, dá para se destacar bastante numa berger, num mostarda, né? No amarelo ou numa berger Eu verde. adoro esse verde. Que vai ser um clássico, né? Claro. E também dá para se basear numa berger num tom azul, né? Que é outro clássico também. né? Existe também, gente, o bordô, enfim, o couro tu pode fazer na cor que tu quiser. Na cor que quiser. Não é? E com a garantia de que ele vai ter muita durabilidade, vai durar quase uma vida inteira. Quase Quanto uma vida mais inteira. usado ele fica, mais bonito fica. Mais bonito ele fica. Fora o conforto que a Estofaria Venturini dá para o seu estofado. Ela pode reformar o estofado que você já tem, dar uma cara nova para ele, ou então ela pode fazer um estofado do zero para você. Sonhou com um modelo, ouviu um modelo no Instagram, em alguma revista ou uma loja de decoração e quer mandar fazer de acordo com o seu tamanho, com o seu peso, a Estofaria Venturini faz. A Estofaria Venturini faz. Não é? Estofaria Venturini com 2 lojas, uma em Capão da Canoa e outra aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes, já bem tradicional, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. Estamos de volta e hoje falando sobre o passivo-agressivo. Até onde você aguenta ele na sua vida? Eu estava pensando, assim, depois de tudo que a gente conversou, que quando tu toma consciência, qual é o remédio que tem para isso, para tu não ter que passar por esse tipo de situação? E eu imagino que foi um dos remédios que eu usei quando eu me dei conta de tudo isso e do quanto isso me feria, de tu usar uma única palavrinha chamada limite. Tu começar a impor o limite para aquela pessoa. Só que é uma faca de 2 gumes, não é? Porque quando tu impõe o limite, tu também pode te deparar com uma situação onde tu vê que até o quanto tu é usado, não é? Tu fica sabendo o quanto tu é usado por aquela pessoa, se ela te usa ou não. Porque se ela não aceitou o limite que tu colocou, é porque ela te usou o tempo inteiro. E tu te deparar com essa verdade é doído. O que dói mais? É tu aguentar ou tu largar o limite de cara? Ou existem outras formas da gente se livrar do passivo-agressivo? Eu devolvo o constrangimento. Hoje eu devolvo com mais... Mas assim, eu não tenho nem cerimônia. Eu falo assim, sabe? Sim. Pega e retorna. Mas assim, ó, e no mesmo tom. Porque assim, antes eu ficava, me magoava, ia lá e comia mais ainda, engordava mais ainda. E quem era eu. Entendeu? Hoje, eu já tô que nem a minha cliente que disse na recepção, eu acho que eu contei pra vocês, né? Mandei a conta da comida que eu comi na tua casa. Eu achei aquilo o máximo. Porque ela chegou e disse pra colega que foi, né? A recepção chegou, para, Lívia. Que ela chegou e disse assim, ela foi pra fazer não sei o quê, e a outra virou pra ela assim, mas por que você não faz um tratamento para emagrecer? Ela, chegou a conta lá. E aí a gente ficou esperando, ela assim. E a amiga falou assim, que conta? Da comida que eu comi na tua casa? Tu devolveu o incômodo. Na hora. É perfeito. Perfeito, assim. Sabe quando fica aquele silêncio? Mas nem todo mundo tem essa rapidez, assim, essa destreza, entendeu, Soninha? Hoje eu aprendi a devolver. As pessoas, eu acho que elas têm medo de ver quem é quem não gosta, quem não gosta de ficar sozinho, ela tem medo de perder pessoas. Eu hoje não tenho mais medo, eu prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada. Mas há um tempo atrás, eu tinha receio de afastar as pessoas de mim na hora de colocar o limite. Mas aquilo é aquilo que o Pedro falou, é só não usar. Aí por falar ficou lindo, tá? É? Se quiser emprestar. Quando quiser emprestado. Pedro, tu não é chato, como eu disse. Viu? Tu não é chato. Eu sou... Ai, gente, olha, vou dizer pra vocês, Agora tu vai ter que dizer que eu não tenho rugas. Tu não tem, ela não tem. O pior é que ela não tem, gente. Ela não tem. Que raiva. Né? Que raiva. Como é que ela não tem? Não precisa. Não tem, cara. Como é que... Já, tchum. Mas é curioso isso, não é? Por que esse receio, hein, Lívia? Pois então, eu tava pensando aqui, eu adoro essas voltas todas que a gente vai dando, né? Porque no fim a gente debate outras coisas junto. Muito, né? e eu acho que a gente começa falando do passivo-agressivo e eu acho que a gente já chegou aqui no lugar do quanto a gente tolera ou não a agressividade, né? Do quanto a gente permite. né? De novo, eu acho que voltamos para um lugar
próprio, assim, né? Claro. Porque somos nós que damos os limites, somos nós que aceitamos a agressividade ou não, somos nós que voltamos para aquele chegar a lugar. esse ponto, né? Aí eu acho que tu também trouxe ideias muito legais, que são os medos, a necessidade de ser gostado, aceito. São todos esses medos que às vezes, né? Soninha, quando tu várias vezes engoliu e não pôde, né? Devolver aquilo que estava vindo para ti. A gente fica às vezes num lugar constrangedor, mas um dia a gente aprende. Cada um tem o seu tempo, né? Sabe que e até se afasta de algumas pessoas que daqui a pouco não que não faz quando sentido. eu era bem mais nova e que eu estava tentando, estava no agrado da pessoa que eu queria conquistar, eu levei um doce para ela, um doce caseiro, e ela disse, até parece que sabe fazer. Mas o Ricardo quer todos os doces que tu fizer, tá? Pode levar hoje. Isso. Sim, tu imagina. Nossa, Pedro, tu não tem noção, parecia uma criança. De alegria. Tu tá invalidando a pessoa, não é? Sim, e de uma forma delicada. E daí eu fiquei quieta, e eu pensando, eu só queria agradar. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu só queria agradar. Então, daí tu não, na hora tu não te dá conta que essa agressividade da pessoa diz muito mais sobre os recalques dela. Não, só fala sobre ela. O quanto ela é infeliz, não é? O quanto ela é mal amada. Para ter que tratar uma menina, porque eu era uma menina, na época eu tinha 24 anos, não é? Quase da idade do Pedro. Isso. Para tu tratar Isso, uma menina quase. que está tentando te agradar e que te levou um agrado, né? Provavelmente ela deve ter recebido o mesmo tratamento. É o espelho de Lacan, né? E é uma pena que a gente, em determinados momentos, a gente não tem esse discernimento de entender que aquilo diz muito mais sobre elas do que sobre a atitude. Hoje, por exemplo, tu sentiria pena dessa pessoa. Mas com certeza! Com certeza! Né, para ver o quanto tu evoluiu, né? E não guardar esses rancores. Mas não, eu saí ferida, que aquilo me acompanhou por anos. Né? Mas hoje, tu, olhando para trás, o quanto tu evoluiu, o quanto essa pessoa ficou parada no tempo. E eu fico pensando como o jovem hoje ele é diferente, não é? Da gente, é só comparar o que eu digo com o que o Pedro diz. O Pedro já tem esse pensamento. A minha filha já tem esse pensamento, já sabe enxergar isso. Eu não sei se é porque a minha geração, a gente foi muito criado com aquela coisa assim, ó, união de família em primeiro lugar, não é? A família nunca vai querer teu mal. As pessoas, a família do teu marido vai ser a tua segunda família, e de tu acreditar que as pessoas são boas. Então, quando tu te deparava com o mal, tu achava que o erro estava em ti. Exato. Que era se tu que todo estava mundo errado. falou que era, né? Uma questão cultural. Se as pessoas que tu mais confiava, que eram os teus pais, falaram, só pode acreditar. Então, até tu te estruturar esse novo pensamento dentro de ti é um processo longo e doído, não é, Lívia? Muito. Eu estava pensando na palavra eu, quando nasce o eu e tu diz assim, eu não gosto disso. Eu não interpreto assim, eu não penso assim, eu penso diferente. É a maior libertação. Quanto tempo a gente leva para dizer o eu, né? É a maior libertação. E eu acho que isso realmente é um processo, e para algumas gerações, pelos jeitos, pelos valores, é mais fácil, é mais difícil. Mas é que eu acho que a minha geração, que é a geração da mãe do Pedro, já que a gente está usando ele de exemplo, essa geração, ela veio muito ferida de muitas coisas. E a gente não quer que os nossos filhos passem por isso. Então a gente já está... E a geração para frente, que seriam os filhos da Lívia, por exemplo, né? Que daí Só vai melhorar. Não, já é uma cabeça completamente diferente da minha e da minha, da Júlia, das pessoas Com certeza. né? Então, hoje eu estava lendo uma coisa no Instagram que estava dizendo assim, ó, como é que estava dizendo? A evolução, ela não é linear, ela é uma espiral, onde a gente sempre volta pelos lugares por onde já passou, mas com outra visão, com outro pensamento, né? Com outro tipo de evolução. Sim. Por mais que às vezes é aquela história do rio, que o rio pergunta, é o mesmo rio ou é outro diferente? Porque a água está sempre correndo, está sempre passando.
Sempre que eu vejo um rio, eu me lembro disso. Assim, eu falo, gente, é sempre, na minha visão, é sempre um rio diferente. Sim. Porque cada vez que eu olho ele, eu também tô diferente, né? E eu não acredito que exista alguém que não evolua, sabe? Às vezes a gente olha e vê uma pessoa que parou no tempo, sabe? Diz, aquela pessoa parou no tempo. Cara, ela não parou no tempo, entendeu? A cada dia ela tá acumulando mais. Ela não tem coragem de falar o eu, como disse a Só que cada vez o buraco dela fica maior e aí aquela coisa vai acumulando, assim, e daí tem gente que é digno de pena, né? Agora, esse eu que a Lívia pontuou, eu acho que ele é fundamental. Porque o eu eu acho que é uma atitude muito libertadora na hora que tu resolve dizer o eu, porque tu sabe que tu pode. Não, tu sabe que tem consequências nesse eu. Muitas vezes de tu perder pessoas que estavam te usando, como a gente falou antes, e que daí tu não vai servir mais. Muitas vezes de tu desagradar outras pessoas. Então a gente também tem que ter muita coragem para isso, né? Mas no momento que tu descobre que mesmo com todas as consequências que podem vir desse eu, tu te torna uma pessoa muito mais completa, muito mais feliz, muito mais realizada, e que daí tu vai criar também os teus filhos muito mais felizes. Quebra o laço das relações. Ganha a parada, porque tu quebrou aquela... Tu rompeu com aquele comportamento, não é? Com aquele padrão de comportamento. Então, eu acho que o recado que a gente tem para deixar aqui para as pessoas é quase sempre o mesmo, não é? Que é a questão do amor próprio. Porque no momento que tu descobre o teu amor próprio, tu não deixa mais. Não vamos eliminar a agressividade do mundo, né? Não vamos. Vamos aprender a lidar com a nossa própria e com a Tu não muda ninguém. Tu não muda o amiguinho que tá do lado, tu não muda o teu marido, tu não muda a tua sogra, tu não muda ninguém. Tu é que tem que mudar a forma como tu recebe aquilo. Né? Com certeza. Mas a gente adorou esse papo aqui com vocês e semana que vem a gente volta para mais um episódio. Por favor, não nos abandonem.